Imagine uma manhã de verão em 1908, no coração da Sibéria. O céu está claro, os pássaros cantam e, de repente, tudo muda. Uma luz ofuscante, mais brilhante que 1000 sóis, atravessa o horizonte. Uma esfera de fogo azul que rasga o céu em silêncio. E então, o estrondo. Uma explosão tão poderosa que é ouvida a centenas de quilômetros de distância, derrubando mais de 80 milhões de árvores como se fossem palitos de fósforo. A onda de choque dá 2 voltas ao redor do planeta. O céu da Europa brilha por noites a fio, tão claro que era possível ler um jornal à meia-noite em Londres. Este foi o evento de Tunguska, o maior impacto da história moderna e o mais misterioso. Porque, quando os cientistas finalmente chegaram ao epicentro, anos depois, eles não encontraram nada. Nenhuma cratera, nenhum fragmento de meteoro, apenas uma vasta área de devastação e um silêncio assustador. O que poderia ter causado uma destruição equivalente a 1000 bombas atômicas, mas sem deixar um único vestígio físico. Bem-vindos ao nosso canal, onde a curiosidade é o nosso guia e os mistérios do universo são o nosso destino. Hoje, vamos mergulhar fundo no enigma de Tunguska, uma história que desafia a nossa compreensão da física, do cosmos e talvez da própria realidade. Segure-se firme, porque esta jornada nos levará a lugares que você nem imagina. Vamos começar com o que as testemunhas viram. Os povos Evenki, que viviam na região, descreveram um fogo que caiu do céu. Relatos falam de um objeto cilíndrico ou esférico que se movia pelo horizonte, seguido por uma coluna de fumaça e um clarão que cegava. Um agricultor a 65 quilômetros de distância foi arremessado de sua cadeira e sentiu um calor tão intenso que parecia que sua camisa estava pegando fogo. Ele descreveu um céu dividido em 2. A parte norte estava coberta por fogo. Décadas de investigação só aprofundaram o mistério. A primeira expedição científica, liderada por Leonid Kulik em 1927, esperava encontrar uma cratera gigante e pedaços de um meteorito de ferro. Mas, para sua surpresa, o epicentro era uma área de árvores mortas, todas de pé, despidas de seus galhos e cascas, apontando para o céu como postes telegráficos fantasmagóricos. Ao redor delas, em um padrão de borboleta, as árvores estavam caídas, todas apontando para longe do centro. Era a assinatura inconfundível de uma explosão aérea. Algo explodiu com uma força inimaginável, a cerca de 8 quilômetros acima do solo. A teoria principal, claro, é a de um cometa ou asteroide. Um corpo celeste composto principalmente de gelo e rocha teria se desintegrado e vaporizado completamente na atmosfera antes de tocar o solo. Isso explicaria a falta de cratera e de fragmentos. Faz sentido, certo? Mas aqui é onde as coisas começam a ficar realmente estranhas. Pesquisadores que analisaram as árvores da região encontraram anomalias magnéticas e isótopos incomuns. E o mais bizarro de tudo, estudos posteriores revelaram que muitas árvores foram queimadas de dentro para fora. Pense nisso por um segundo. Não é o tipo de dano que uma bola de fogo externa causaria. É como se uma forma de energia pura, não apenas calor, tivesse atravessado a matéria. Que tipo de fenômeno natural faz isso? Essa estranheza abriu a porta para teorias mais, digamos, exóticas. Em 1946, o escritor de ficção científica russo Alexander Kazantsev, inspirado pelos relatos de Hiroshima, propôs uma ideia chocante. E se a explosão de Tunguska não tivesse sido um evento natural, mas a explosão nuclear do motor de uma nave alienígena? A ideia, embora pareça ficção, explicaria a falta de detritos, a explosão aérea e a liberação massiva de energia sem um impacto físico. Seria uma tentativa de pouso que deu terrivelmente errado? Ou talvez um ato deliberado para evitar uma colisão com a Terra? Deixando a ficção de lado por um momento, vamos voltar para a ciência. A energia liberada foi estimada entre 10 e 15 megatons de TNT. Para comparação, a bomba de Hiroshima teve cerca de 15 quilotons. Tunguska foi 1000 vezes mais potente. E ainda assim, surpreendentemente, não há registro de níveis elevados de radiação na área, o que torna a hipótese de uma explosão nuclear,
seja ela humana ou não, bastante improvável. Então, o que nos resta? Alguns cientistas propuseram a ideia de um evento eletromagnético. Imagine uma descarga de energia tão poderosa que distorce o campo magnético da Terra por um instante, liberando sua fúria na atmosfera. Uma espécie de raio cósmico superpotente. Outros sugerem um encontro com um mini buraco negro ou um pedaço de antimatéria. Essas são ideias que vivem na fronteira da física teórica, mas em um caso como Tunguska, todas as possibilidades precisam ser consideradas. E o quebra-cabeça não termina em 1908. Em 30 de junho de 2002, exatamente 94 anos depois de Tunguska, um evento semelhante foi registrado sobre o Mediterrâneo. E em 13 de agosto de 2013, sobre o estado do Acre, na Amazônia brasileira, testemunhas relataram um clarão brilhante e um tremor de terra. Sismógrafos confirmaram um evento, mas, novamente, nenhuma cratera, nenhum fragmento foi encontrado. A Força Aérea Brasileira sobrevoou a área e não viu nada. Esses eventos, conhecidos como Tunguskas modernos, são menores, mas compartilham a mesma assinatura misteriosa, uma explosão aérea sem causa aparente. Seriam esses eventos a mesma coisa? Seriam cometas gelados se desintegrando como a teoria mais aceita sugere? Ou estamos testemunhando algo completamente diferente? Talvez o universo tenha mecanismos que ainda não compreendemos. Janelas de energia que se abrem e fecham em um piscar de olhos, liberando poder de formas que desafiam nossa ciência. A luz de Tunguska, que iluminou o céu siberiano há mais de um século, continua a iluminar os limites do nosso conhecimento. Ela nos lembra que, por mais que avancemos, o cosmos ainda guarda segredos profundos. Não se tratava de um simples meteoro. Era algo mais, um mensageiro silencioso, uma demonstração de poder que deixou para trás apenas perguntas e uma floresta de árvores fantasmagóricas apontando para o céu, como se perguntassem: o que aconteceu aqui? O mistério de Tunguska é um convite para olhar para cima e se maravilhar, para questionar o que sabemos e para abraçar o fato de que vivemos em um universo muito mais estranho e fascinante do que podemos imaginar. A resposta pode estar lá fora, esperando para ser descoberta, ou talvez a resposta seja a própria pergunta, nos impulsionando a continuar explorando, a continuar aprendendo. O que você acha que aconteceu em Tunguska? Foi um cometa, uma anomalia física ou algo de outro mundo? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Adoramos ler o que vocês pensam e discutir as possibilidades. Se você, assim como nós, é apaixonado por desvendar os grandes enigmas da história e do universo, este é o seu lugar. Não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda a trazer mais histórias como esta. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma peça deste incrível quebra-cabeça que chamamos de realidade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Até a próxima.